Olá, Netfilmes Recap. Inscreva-se para ajudar o canal. Hoje vou explicar para vocês um filme de terror e fantasia intitulado A Coleção do Mortuário. O filme começa com um garoto jornaleiro andando de bicicleta. Ele entra em uma cidade misteriosa chamada Raven's End. No fim de sua rota, ele percebe que ninguém está coletando os jornais do lado de fora de uma casa assustadora. Então ele decide parar e tocar a campainha. Ele espia pela caixa de correio e tira uma foto, surpreso ao ver um antigo homem olhando para ele. O menino se esforça para recuperar sua câmera, pois a alça está presa no slot. O agente funerário da cidade, Montgomery Dark, abre a porta e o cumprimenta. Quando o menino foge, Montgomery o chama de volta para pegar sua câmera, mas o menino está apavorado demais para recuperá-la. Mais tarde naquele dia, Montgomery faz um elogio durante o funeral de um menino. Depois do funeral, ele percebe uma jovem tentando abrir o caixão do menino, então ele a impede, acreditando que ela pode não gostar do que veria. A mulher se apresenta como Sam e diz a Montgomery que ela foi lá para se candidatar a um cargo no necrotério. Quando Sam percebe sua extensa coleção de livros, Montgomery explica que eles contêm as histórias de seus clientes. Sam pede que ele conte uma história, então Montgomery narra um conto ambientado na década de 1950. Durante uma festa, Emma vai ao banheiro levar o dinheiro das carteiras que ela roubou de homens desavisados. Depois de despejar as carteiras, ela inspeciona um relógio de bolso e o esconde no sutiã. Enquanto Emma se prepara para sair, ela ouve um baque vindo do armário de remédios. Curiosa, ela tenta abri-lo com uma lixa de unha. Ela finalmente destranca o armário, mas acaba ferindo sua mão. Enquanto ela cuida do ferimento, um tentáculo fecha a porta do armário. Quando ela abre o armário novamente, ela fica horrorizada ao encontrar um monstro com tentáculos dentro. Então ela fecha apressadamente. Emma grita por socorro enquanto tenta segurar a porta, mas ninguém a ouve. Quando o monstro para de se mover, ela tenta sair silenciosamente da sala, mas o relógio de bolso cai do vestido dela. Emma corre quando o armário abre, mas os tentáculos a agarram, e os ossos dela quebram quando o monstro a puxa para dentro. Sam comenta que a história não é ruim, mas ela observa que teria sido melhor se tivesse uma reviravolta. Montgomery garante a ela que ele tem mais histórias, então pede a Sam para assinar um documento para formalizar seu emprego no necrotério. Montgomery leva Sam ao saguão, onde ela vê várias fotos de outros agentes funerários que serviram na casa. Quando eles chegam à sala de exibição, Sam pergunta a Montgomery sobre a história do menino falecido, mas ele observa que alguns contos são muito perturbadores para serem contados. Sam pede que ele conte outra história, então ele reconta uma história passada em uma universidade na década de 1960. Um lindo garoto de fraternidade chamado Jake monta um stand no campus para defender o empoderamento das mulheres. Ele afirma que o patriarcado está falhando, e as mulheres agora podem dormir com quem elas quiserem, contanto que elas tenham proteção. Depois de distribuir preservativos, ele zomba de seus companheiros de fraternidade, Todd e Connor, que estão ajudando mulheres vulneráveis que praticam relação sexual com garotos da fraternidade em sua festa mais tarde. Quando Connor vê uma mulher atraente e de aparência tímida caminhando para sua aula, ele oferece a ela um preservativo. Jake os interrompe e diz para Connor ir distribuir as camisinhas para a equipe de lacrosse da escola. A garota, Sandra, percebe que Jake não parece um calouro, então Jake brinca que ele só aparece na área para transar. Jake fica surpreso quando Sandra confessa que ela está lá com o mesmo propósito, então ele enfatiza que estava apenas brincando. Antes de retornar ao seu stand, Jake convida Sandra para a festa de sua irmandade. Sandra diz a ele que ela pode comparecer. Quando Sandra caminha para sua classe, ela passa ao lado de uma parede cheia de fotos de alunos desaparecidos. Quando Jake vê Sandra chegando na festa, ele imediatamente a leva para seu quarto. Enquanto eles se beijam, Sandra o avisa que ela poderia ser uma assassina em série. Então ela empurra Jake para a cama e tira suas roupas. Sandra esconde algo em sua saia antes de rastejar em direção a Jake. Quando ela senta em cima dele, ela diz que tem algo para ele. Quando ela mostra a ele o item, Jake fica desapontado ao ver que é uma camisinha. Ele relutantemente a coloca, mas Jake pede a Sandra para se virar de lado. Enquanto Sandra não está olhando, Jake secretamente retira o preservativo e continua a relação com ela. Quando Jake acorda de manhã, Sandra já se foi. Ele descobre que ela escreveu seu número de telefone no espelho, então ele o limpa.
mas a maioria dos números ainda estão visíveis. Jake de repente sente algo roncando em seu estômago, então ele vai ao banheiro para vomitar. Connor logo chega e percebe manchas em todo seu corpo, então ele aconselha Jake a ir ao médico. Na clínica, o doutor recomenda a ele penicilina para acabar com as dores, mas ele nota algo estranho no arquivo de Jake, então ele diz a Jake para ficar para um exame mais aprofundado. Quando o doutor ouve um batimento cardíaco, ele acaba ouvindo também algo rosnando em seu abdômen. Ele pede a Jake para esperar por ele e não sair da sala. Quando Jake olha para seu arquivo, ele fica chocado ao saber que está grávida. De volta ao seu dormitório, Jake toma uma pílula para encerrar a gravidez, mas ele vomita depois de alguns minutos. Jake decide ligar para Sandra, depois de ver sua barriga crescendo. Ele disca o número errado algumas vezes porque apagou o último dígito anterior. Quando Jake finalmente fala com Sandra, ele pede a ela para encontrá-lo em sua casa. Enquanto ele tenta sair da casa, seus companheiros de fraternidade o param para comemorar seu 67º aniversário. A Irmandade considera o número 67 sagrado porque representa seus 67 fundadores. Quando eles o carregam em uma cadeira para pendurar seu nome na lareira, sua bolsa estala de repente e espirra um líquido em seus companheiros. Jake dirige imediatamente para a casa de Sandra. Após sua chegada, o pai de Sandra, Ralph, geme de frustração ao ver a barriga de Jake. Sua esposa, Margaret, grita por Sandra. Jake se prepara para dar à luz. Quando Sandra entra na sala, Jake repreende ela por sua gravidez. Sandra, no entanto, ressalta que ele deveria estar usando proteção. Jake se desculpa e confessa que anos atrás ele era gordo e as outras crianças zoavam ele. Acrescenta ainda que se esforçou muito para mudar a si mesmo, mas sua personalidade piorou à medida que sua aparência física melhorava. Sandra olha para ele com pena, mas se afasta e liga para outro homem para marcar um encontro. Enquanto o feto se move em seu útero, ele pergunta a Ralph como o bebê deve sair. Margaret explica que vai sair da mesma maneira que entrou. Jake grita de dor quando o bebê força seu caminho para fora. Seu órgão reprodutor explode e rasga seu abdômen. Margaret imediatamente puxa o bebê para fora e o pega e leva para o berçário. Ela cuidadosamente sai da sala, mas acidentalmente pisa em um apito de brinquedo. A sala se enche de gritos quando todos os bebês acordam. Um deles surge com suas garras enquanto Margaret sai correndo da sala. Sam está impressionada porque tem todos os elementos de uma boa história. Montgomery então leva Sam para a sala de embalsamento e mostra a ela o cadáver de uma jovem. Sam comenta que a mulher parece perfeita, mas Montgomery aponta que seu palato superior contém traços de magnésio, que é comum para tratar pacientes em estados esquizofrênicos. Montgomery conta a história de Carol Peters e Wendell Owens. Durante a cerimônia de casamento, Wendell parece feliz ao colocar um anel no dedo de Carol. No entanto, a igreja de repente escurece. Carol começa a respirar pesadamente depois que o padre pergunta se ele promete amá-la até que eles morram. Quando Carol grita assustadoramente com ele, Wendell acorda do pesadelo e ouve Carol tossindo, então ele vai até o quarto dela para ver como ela está. Wendell suspira em desespero, incapaz de fazer qualquer coisa por sua esposa. Quando Wendell volta do supermercado à noite, uma senhora repara em todos os alimentos que ele comprou e se gaba das refeições que ela comeu quando foi a um cruzeiro. Enquanto esperam o elevador, a velha desabafa que não poderia ir a lugar nenhum quando seu marido estava vivo, mas agora ela pode ir a qualquer lugar que ela quiser depois que ele faleceu. Quando o elevador chega, a senhora entra dentro do elevador, mas Wendell decide pegar as escadas. Em casa, Wendell prepara comida para Carol, ele organiza legumes, peixes e carne em um prato. Em seguida, ele os coloca no liquidificador para fazer um suco, pois é mais fácil para ela digerir. Quando o doutor verifica Carol, ele observa que ela está em uma situação estável. Wendell pergunta por quanto tempo ela vai viver, então ele revela que Carol vai sobreviver por mais um ano. Wendell está preocupado em não poder mantê-la viva por mais tempo. O doutor decide deixar com ele alguns analgésicos e sugere que Carol poderia morrer se ela tomasse 2 ou mais comprimidos. Quando Wendell não consegue entender a dica, o doutor revela que a substância não deixa rastros e seria impossível determinar a causa da morte de Carol. Naquela noite, Wendell se arruma para um jantar à luz de velas com Carol e lhe dá uma estatueta da lebre do Ártico. Ele pede a Carol para mostrar a ele um sinal de que ela está consciente, mas ela apenas fica olhando para o nada. Wendell bate a mão na mesa em frustração devido à falta de resposta dela. Ele mistura os comprimidos na comida de Carol e a alimenta. Quando Carol de repente agarra seu braço,
Wendell percebe que ela pode ser responsiva, então ele imediatamente tenta tirar os analgésicos de seu estômago. Wendell fica aliviado ao vê-la vomitar. Quando ele a solta, ela desmaia e bate a cabeça na mesa. Wendell vai olhar o que aconteceu e descobre que a estatueta perfurou o crânio dela. Wendell contata o doutor para obter ajuda, mas o doutor apenas diz a ele para jogar o corpo de Carol no oceano. Wendell coloca o corpo de Carol dentro de um caixote, mas ela não cabia, então ele tenta cortá-la. Quando ele começa a cortar sua coxa, ela de repente acorda e grita. Carol para de se mover quando Wendell tira a estatueta de sua cabeça. Ele finalmente consegue cortar o corpo e o coloca na caixa. Depois ele leva o corpo até o elevador. Um homem diz a ele para manter a porta do elevador aberta, mas Wendell se recusa a esperar, então ele pressiona os botões até a porta fechar, esmagando a mão de seu vizinho. O elevador logo começa a se mover, mas trava de repente antes de chegar ao andar de baixo. Quando Wendell tenta arrombar as portas, a velha chega e se oferece para chamar a polícia. Wendell a para e diz que o elevador provavelmente se moverá novamente em breve, mas a velha ainda insiste em chamar a polícia. Quando as portas do elevador fecham de repente, ele percebe que o sangue de Carol está vazando da caixa. Wendell tenta escapar pela escotilha, mas escorrega e cai. Frustrado, ele joga sua aliança de casamento no chão. O baú da noiva se destranca de repente. Wendell tenta abrir o elevador que agora começa a descer. O elevador continua indo para baixo mesmo depois de ter alcançado o piso térreo. Quando ele olha pela janela, ele tem uma visão de si mesmo e Carol vivendo felizes juntos. O cadáver em decomposição de Carol de repente emerge da caixa e coloca sua aliança de casamento antes de forçá-lo a beijá-la. Quando o elevador abre, a polícia encontra Wendell sentado no chão recitando seus votos de casamento, enquanto segura seu álbum de noivado. Montgomery diz a Sam que Wendell enlouqueceu e foi internado em um hospício psiquiátrico. Enquanto Montgomery leva Sam para o porão, ela reclama que suas histórias são previsíveis porque os temas sempre envolvem pessoas pagando um preço horrível por seus pecados. Montgomery enfatiza que é uma mensagem atemporal porque nenhuma ação má fica impune. Enquanto Montgomery empurra o caixão do menino para a câmara de cremação, Sam o interrompe e confessa que ela não estava realmente se candidatando a um emprego. Ela revela que está lá para ver o menino, Logan, porque é culpa dela que ele morreu. Sam implora a Montgomery para deixá-la ver o menino uma última vez, então ele abre o caixão para ela. Sam continua contando a Montgomery sobre a noite que Logan morreu. Enquanto Sam cuida de Logan, ela assiste a um filme de terror. Ela vai para a cozinha. Sam vê uma mensagem na secretária eletrônica. Era dos pais do menino, dizendo a Sam que eles podem chegar tarde em casa, então eles a instruem a se certificar de que Logan está dormindo. Antes de desligar, eles pedem a Sam que prepare algo para comer se ela estiver com fome. Depois de verificar Logan, Sam liga o rádio e prepara um pouco de comida. Enquanto isso, um repórter interrompe o filme para informar aos moradores que um motim ocorreu no hospício. E a polícia aconselha os cidadãos a trancar as portas porque alguns presos podem ter fugido. Quando Sam leva o lixo para fora, ela não nota a janela quebrada perto da porta. Quando ela volta para dentro, ela vê um homem com um ferimento na cabeça na sala de estar. Então ela vai para a cozinha para pegar uma arma. Ela pega uma faca, mas a deixa cair quando o homem se vira atrás dela. O homem parece desorientado, então ela tenta ajudá-lo limpando seu ferimento. O homem fica agitado quando o telefone começa a tocar. A máquina atende a chamada. A mãe do menino diz a Sam para trancar as portas porque um psicopata conhecido por mutilar crianças fugiu do hospício. Quando ela vê seus olhos gravitando em direção ao brinquedo de Logan, Sam coloca a mão do homem no moedor de carne. Sam tenta acertá-lo com o picador de carne, mas ele a derruba com um chute. Ele puxa lentamente a mão destroçada para fora do moedor de carne antes de Sam se levantar. Ela tenta esfaqueá-lo, mas ele bloqueia com a tábua de cortar. Sam continua atacando o homem enquanto ele grita ao telefone com a mãe do menino, ainda na linha. Sam morde a orelha do homem, mas ele consegue jogá-la no chão. Ele vai para o quarto de Logan, mas o menino não está lá. Sam ouve o homem gritando e corre para o quarto do menino. Sam ataca ele com um atiçador de fogo enquanto o homem atira livros nela. O homem consegue jogá-la no chão novamente e socá-la várias vezes antes de procurar por Logan. Logo, os pais do menino chegam, mas eles não podem entrar por causa da fechadura da porta. O homem estrangula Sam, mas ela implora dizendo que ele não é um assassino. O homem se levanta e diz a ela que acabou, mas Sam o empurra a escada abaixo. O homem recupera a consciência e Sam deixa cair uma televisão em sua cabeça. Quando os pais entram na casa, eles reconhecem o homem morto como a babá Sam. A notícia revela que a prisioneira fugitiva é uma mulher chamada Charlotte Gibbons, também conhecida como a Fada do Dente. A mãe entra em pânico depois de não conseguir encontrar Logan.
Quando eles olham para dentro do forno, eles gritam ao encontrar os restos mortais de seu filho Logan. Quando Montgomery pergunta a Charlotte por que ela foi ao necrotério, ela tira um dente do caixão de Logan e diz a ele que ela precisa para sua coleção. Charlotte diz para ele não contar a história dela para ninguém, e em seguida esfaqueia Montgomery. No entanto, Montgomery apenas ri dela enquanto o fluido de embalsamento vaza de sua ferida. Ele diz a Charlotte que ela conseguiu o emprego, mas ela foge. Charlotte eventualmente alcança a porta, mas ela acaba descobrindo que está trancada. Ela entra na biblioteca enquanto tenta fugir de Montgomery. Quando ele a alcança, ele revela que já foi como Charlotte. Ele pensou que poderia escapar das consequências de suas ações, até que ele encontrou essa casa. Enquanto Montgomery bate com a bengala no chão, vários livros caem de suas prateleiras. Ele observa que Charlotte ficaria surpresa para saber quantas histórias da biblioteca são dela. Os livros logo se abrem sozinho, e vários espíritos sombrios de crianças rastejam para fora das páginas. Quando um dos espíritos morde Charlotte, ela deixa cair sua coleção de dentes no chão. Ela grita de dor enquanto outros espíritos começam a atacar ela. Depois que Charlotte morre, um espírito agarra um dente do chão e o coloca. Em seguida, Montgomery junta partes do corpo de Charlotte e a reconstrói. Montgomery sai de casa. Depois ele respira aliviado e sai para fora, mas logo se transforma em pó. Charlotte volta à vida dentro de casa e vê seu rosto horrível no espelho. Logo depois, tornando-se a nova agente funerária, Charlotte conta uma história para o jornaleiro. Quando o jornaleiro tenta ir embora, ela o desencoraja a sair, dizendo-lhe que está prestes a fazer o jantar. E assim termina o filme. Então esse foi mais um resumo. Obrigado por assistir. Comente o que achou desse resumo e deixe sua sugestão para os próximos vídeos. Até a próxima!